Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live. Esse mês de janeiro, eu e a Jaque estamos tendo um bate-papo com pastores, falando sobre esse processo de levantar uma equipe de restauradores, pessoas que trabalham com restauração, aconselhamento cristão, na perspectiva de pastores de igreja local, né? Uma vez que eu e a Jaque trabalhamos com o ministério itinerante, a gente chega, a gente marca presença, trabalha, a gente ministra, faz seminários e a gente sai de campo, né? E daí quem acaba abraçando tudo aquilo que fica, o pós-ministração, são as igrejas, os pastores, e por isso então o motivo da gente estar destinando esse mês para a gente estar entrevistando, ou tendo um bate-papo com essa galera aí. E hoje a gente vai conversar com um pastor amigo, já faz alguns anos que eu não vejo ele, e estamos só esperando ele estar aqui. Rafael, tu pode mandar para nós aí, por favor? Já mandou um pedido, um request para tu participar da live. Boa noite, pessoal. Meu amigo, Oi, quanto tempo? Tudo bom, Rafael? quanto tempo, né? Nossa, eu não faço ideia de quantos anos. Ah, faz 2013, Uau! faz uns anos já. Porra! Como tá, cara? Obrigado por aceitar o convite, estar conosco hoje à noite. Olha só, a Sara, ela passou por um processo cirúrgico ontem, ela removeu amígdalas, essa coisa toda que acontece ali, ela tá com 3 Sim, anos, né? E a Jaque tá logo vindo para cá, ela só tá ali agora auxiliando a Sarinha nesse processo de recuperação, mas ela vai estar junto conosco logo, logo. Rafa, então, assim, certo. desse mês que a gente destinou para conversar com pastores de igreja local, é perguntar, né, como tem sido relevante se levantar uma equipe que trabalha com aconselhamento cristão, que trabalha com a restauração de vidas, cura, libertação na igreja local. Sim, Na perspectiva do pastor, eu fiz uma breve introdução antes, eu falei que eu e a Jaque trabalhamos com um ministério que é itinerante, né? A gente recebe convites, a gente vai a lugares, a gente ministra e a gente tira o nosso time de campo, né? Daí quem acaba ficando depois com o pós-ministração são os pastores, né? E, sim. e por isso que é importante para a gente ouvir vocês, né? Pastores, pessoas que estão à frente de uma obra. Qual é a perspectiva de vocês? Por que tu acha que é importante ou não, né? Esse ministério que trabalha? Sim. A primeira pergunta seria nesse bate-papo. Então, eu acredito que o Ministério de Restauração, Libertação, Cura é essencial para a igreja, né? Primeiro porque quando nós viemos para Cristo, para Jesus, a gente vem tudo quebrado, né? Ferido pelas coisas da vida, questão familiar, amigos, né? Afinal de contas, nós somos seres humanos e temos falhas, né? E muitas vezes a gente vai até a igreja achando que a solução, entre aspas, vai estar na igreja, e de fato está na igreja. Só que a igreja é composta de pessoas também, né? E pessoas, onde tem pessoas, tem problema, tem coisas para resolver, né? Então a pessoa, ela vai até a igreja, ela procura a solução para ela, Jesus é a solução, a igreja é a solução, é a resposta, porém, nós temos problemas também no meio da igreja, né? Porque, como eu já falei, na igreja tem pessoas, né? Então, muitas vezes, alguém pode ferir, porque tem uma história, tem um histórico, né, que passou pela sua vida, e talvez ela não provou a cura ainda, e ela pode ferir alguém inconscientemente, né? Sem ela ter a intenção de ferir muitas vezes. Uhum. E alguns comportamentos que para uma pessoa é normal, né, às vezes não é, às vezes tem um comportamento que é fruto de uma ferida, né, Uhum. que é fruto de algo que ela precisa tratar, que precisa ser curado e restaurado. Então, o Ministério de Libertação e Restauração é extremamente importante. Em primeiro lugar, eu acredito que para cada um de nós termos um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus. Ó. Né? Uhum. Porque é difícil uma pessoa ferida, ela conseguir se entregar completamente
a presença do Espírito Santo, ela se entregar por completo, né? Então, eu acredito assim que uma das maiores importâncias, né, do ministério de cura, de restauração, é a pessoa ela se conectar de uma forma saudável, de uma forma mais profunda e íntima com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus, né? Uau. E muitas pessoas elas não conseguem se relacionar com a pessoa de Jesus porque ela não passou pelo processo de cura. Ela tem feridas que impedem ela de se aproximar de Deus ou de um líder, de alguém que quer ajudar ela. E aí, quando alguém vem ajudar ela, coloca barreiras, coloca algo ali no meio entre elas que impede a pessoa de ser ministrada, né? Então é muito importante o Ministério de Restauração, porque ele atua muito na questão de restaurar cada um de nós para o padrão de Deus, né? Porque Deus ele nos restaurou para um padrão, para um propósito. Só que o pecado ele veio e ele destruiu esse padrão, né? Ele tentou corromper o padrão de Deus para o homem. Então o Ministério de Restauração é muito importante para isso. Que legal. Rafa, tu tem algum testemunho que tu gostaria de estar compartilhando? Sei lá, talvez da tua vida pessoal, ou talvez alguma vida que tenha acompanhado na igreja, que viu a importância? Sim. Eu tenho meu mesmo. É. São os melhores Eu, próprios, né? sim. Eu tinha um problema de ser, eu era gago, eu gaguejava. Né? E quando eu passei pelo processo de cura e restauração, sem eu perceber, eu fui curado. Eu fui curado, assim, eu passei pelo processo, eu não orei sobre isso, né? Olha só como que é importante. Primeiro foi tratado algo, eu não sabia que o que foi tratado tinha a ver com eu ser gago na época, e eu fui curado sem eu ter pedido, falar, Senhor, me cura disso. Eu não pedi para ser curado, né? Foi algo bem automático. Deus ele me restaurou em uma área e daí isso refletiu em outras áreas da minha vida, né? Em uma delas foi nessa área. Que legal. Olha só, Rafa, a gente tem trabalhado com o Ministério Restaurando os Fundamentos, né? Então, o Sim. Ministério é trabalhar sempre buscando as raízes dos problemas. E o que tu relatou para mim aqui agora é o meu testemunho, é o testemunho da Jaque, é o testemunho de tantas pessoas que vêm buscar ministrações para ter um romper na sua vida, né? Como tu disse, Sim. é trazer de volta o projeto inicial, né? O padrão inicial, o primeiro plano de Deus. Deus já criou a pessoa com um pensamento, já tinha um plano, já tinha uma ideia, já tinha um padrão. Sim. Então, restaurar e trazer de volta aquilo que Deus já planejou, já estipulou, né? Esse é o padrão original. Sim. Achei maravilhoso quando tu disse isso, Rafa. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o ministério ele trabalha com raízes. E às vezes a gente vem buscar ajuda, buscar auxílio, porque eu tô vendo que nessa área da minha vida eu preciso de um romper, preciso de alguma coisa que aconteça, eu preciso destravar nessa área, né, em outras palavras. E aí a gente trabalha uma questão nas nossas vidas e na vida de tantas pessoas que vêm buscar socorro conosco, e depois a gente tem testemunhos de que romperam em outras áreas. Recentemente, Rafa, a gente trabalhou com uma pessoa, ela veio para nós dizendo o seguinte, eu já tenho anos que eu estou lidando com terapia, uma líder cristã, né? Tem anos já que eu estou investindo em trabalho profissional para lidar com essas questões, e ela estava um pouquinho acima do peso. E aí o que aconteceu foi que ela recebeu ministração, então, para romper nessa área da ansiedade, e como consequência ela simplesmente perdeu peso. Daí a gente anda brincando, né? Olha, o ministério não trabalha só com essas questões, mas eles também fazem emagrecer, né? Mas isso, né, Rafa? Porque uma área desencadeia a outra, né? De certa forma, destrói um pilar que sustenta estruturas que estão ali fundamentadas sobre aquela estrutura ali. As demais cargas que estão em cima dessa estrutura, elas sucumbem, né? Elas simplesmente funcionam, elas não têm como serem sustentadas mais. Então, é incrível quando tu fala isso, Rafa. Outra coisa que nós temos visto bastante, te importa se eu chamo de Rafa? Desculpa, tenho a intimidade contigo aqui, mas eu não sei, o pessoal tá aí, conhece por pastor Rafael.
Que fique claro isso, né? Que a gente tem já uma certa história juntos. Mas, sabe, muitas pessoas vêm para nós, muitos líderes cristãos, eles não encontram um lugar onde eles possam simplesmente colocar para fora suas questões. Muitas vezes há um medo, uma desconfiança. Mas se eu expor isso na minha vida, quer dizer então que as pessoas vão olhar para mim com, tipo, vão me desvalorizar, vão colocar em xeque a minha função como líder, né? Líder cristão, à frente de uma obra, à frente de um ministério. Isso é bastante comum, né, Rafael? E isso foi uma questão de muito tempo também. Eu já levantado em cargos de liderança, e meu testemunho é público, eu já compartilhei em várias redes sociais, e eu lidando com questões ainda, sabe, questões da minha velha vida, e aquilo tudo atribuía muita carga de culpa, condenação sobre mim, mas eu não encontrava aquele ambiente seguro onde eu pudesse ser honesto, né? Pudesse vir e compartilhar. Sim. E era tudo que eu precisava, né? E o que eu mais tinha medo era o que eu mais precisava. Que era poder encontrar um lugar que eu pudesse trazer à luz, ser real, sabe? Falar, quando essa situação acontece comigo, é assim que eu me sinto. E eu sinto que isso hoje tem sido um impedimento para muitos líderes. Aí por vários motivos, né? Alguns dizem, é por orgulho, é por vergonha, mas seja o que for. Eu queria que tu pudesse trazer um pouquinho de luz sobre essa questão, liderança cristã. Será que todos nós estamos numa caminhada enquanto peregrinos nessa terra, né? Todos nós estamos Sim. nessa jornada de nos tornarmos cada vez mais a imagem e a semelhança de Deus. E isso vai ser algo até no momento que a gente chegar na eternidade. Até lá, a gente como tu mesmo falou, igrejas são feitas de pessoas que carregam padrões de imperfeição, carregam todo um sistema, muitas vezes crenças que não estão fundamentadas com a palavra de Deus, e todos nós estamos nessa jornada, né, Rafael? De sermos transformados à imagem e semelhança de Deus. Sim. E o que eu poderia dizer a respeito disso, assim, para alguns pastores e líderes que talvez precisam, sabe? Na verdade, não digo alguns pastores e líderes que precisam. A grande verdade é que muitas vezes, eu me encontro numa condição onde eu me dou conta, eu preciso de socorro agora. E eu não tenho vergonha. Eu aprendi a chegar num estado na minha vida onde eu entendo que sozinho não vou chegar a lugar nenhum. Então, tem muito onde eu simplesmente sou liderado pelo Espírito Santo a buscar ajuda, a ligar para minha vida, prestar contas de algumas áreas da minha vida, onde o Senhor tem trabalhado. E eu queria poder ouvir um pouquinho de ti, na tua perspectiva como pastor, líder de uma congregação. Eu acredito, a Bíblia fala, né, que nós somos transformados de glória em glória. E eu acredito que sobre a liderança de uma igreja existe o peso de uma cobrança, né? De que o líder ele seja perfeito, que ele não tenha falhas, que ele não tenha pecado, né, que ele seja o sacerdote perfeito. E isso é impossível, porque o único sacerdote perfeito foi Jesus, né? Ele é o protótipo, ele foi o perfeito, foi imolado, e só ele é perfeito. Enquanto nós estamos aqui, estamos em um processo, né, de aperfeiçoamento. A Bíblia mesmo diz, né, que nós temos que buscar a santificação, né? Se a Bíblia fala que nós temos que buscar a santificação, quer dizer que nós temos que alcançar, que é algo que é diário, é todos os dias, é um estilo de vida. Então, eu acredito que há um peso, há uma cobrança sobre os pastores, líderes, pessoas que exercem cargos na igreja, de uma boa performance. Né? Eles são muito bem vistos quando eles dão, mas quando eles precisam receber algo, parar para serem ouvidos por alguém, eles dificilmente conseguem encontrar alguém. E muitas vezes não é orgulho. Né? Muitas vezes é porque eles não conseguem encontrar alguém quem eles possam confiar. Tipo, aquela pessoa está ali por mim. Aquela pessoa está ali para me ajudar, para me ouvir, né? Para orar sobre mim, para abençoar a minha vida e para ajudar a vencer esse problema que eu tenho passado. Então, eu acredito que muitas vezes esse peso ele sufoca a liderança. Né? E esse peso faz com que eles não consigam ter um norte para poder, aonde eu vou, a quem eu vou recorrer,
quem eu posso confiar, abrir meu coração, derramar minha vida. Né? A Bíblia fala que, em Salmos, que o Senhor procura os fiéis da terra. Nós estamos em um momento que eu acho muito difícil se encontrar pessoas fiéis. Né? E muitas vezes o que falta são pessoas de confiança para parar, para ouvir esses líderes que precisam, né, de alguém para estar ali por eles. Quando tu diz estar ali por eles, tu quer significa uma pessoa que não vai julgar, uma pessoa que não vai olhar para eles de maneira diferente, Isso, eles colocar isso, fora. E eu acredito também estar falando sobre confidencialidade. isso. Quando tu diz pessoas fiéis, pessoas que vão ter condições de te ouvir e não sair compartilhando, né? Por mais que algumas pessoas Isso. né? Algumas pessoas vão querer pedir oração, ajuda em socorro e oração para os irmãos, mas não é sábio, né, Rafael? A grande verdade é que as pessoas na igreja cristã hoje, eles têm sofrido dores, porque quando eles confiam, então, chega um momento, então, eu entendo, eu preciso me abrir, eu preciso de ajuda, eu não posso mais estar andando sozinho, né? Eu não estou conseguindo chegar a lugar nenhum por conta própria, e eu preciso de socorro. Então a pessoa começa a ler a palavra e entende, eu preciso confessar as minhas culpas, eu preciso me colocar numa posição de poder receber a oração de alguém, poder receber ajuda, auxílio de alguém. E aí o que acontece muitas vezes é que, por imaturidade, tantos casos, é que aquilo tudo, o tesouro que a pessoa entregou para o ministro, para aquela pessoa que ela decidiu então confiar, as suas guerras, as suas batalhas, acaba sendo disseminado, aí todo mundo acaba sabendo. E isso é uma traição, não é, Rafael? Isso agrega mais feridas. E em vez de ajudar a limpar, a ataviar a noiva de Cristo, na verdade está ferindo a noiva de Cristo. Sim. Mas isso se desqualifica como um líder cristão. O que tu acha disso, Rafael? Não é uma grande verdade isso? Sim, Essa é sim, é uma verdade. grandes, né, que a gente tem ouvido sempre, sabe? Pessoas falando, olha, eu até queria, mas eu tenho muito medo. Será que vocês não vão estar falando para os outros? Será que isso não vai vir a público? A questão da confidencialidade. Sim. Muitas vezes até existe a pessoa para estar ali, ouvir quem o pastor possa confiar. Só que muitas vezes o pastor ele pode ter tido um histórico anterior de traição, né? E por ele ter tido esse histórico de alguém que traiu, que ele confiou o coração dele, a vida dele, muitas vezes ele fecha o coração dele para outras pessoas a qual ele pode confiar. Então são coisas a serem restauradas. Eu acredito que a restauração ela deve começar de cima para baixo. Uau. Como é que seria isso de cima para baixo? Eu acredito que seja os líderes terem a consciência de que eles podem abrir o coração deles, que eles podem procurar alguém que eles possam confiar para estar abrindo o coração, para expor a sua vida, expor aquilo que é necessário ser curado, restaurado. Acho que é necessário isso. Eu acredito que se cada líder tivesse alguém que ele pudesse confiar e receber uma direção, uma ajuda, eu acredito que seria diferente. Outra coisa que tu falou antes, Rafael, que eu queria que tu pudesse aprofundar um pouquinho mais. Tu disse a respeito que muitas vezes o que trava os pastores na confiança ainda é talvez ser mal interpretado, ser julgado, né? Porque está expondo ali coisas que são pessoais, né? São tão íntimas. E uma das palavras que é possível traduzir, a gente sabe, né? A palavra fé, inclusive várias porções do Evangelho de João, a palavra fé, em vez de ser traduzida por fé no original, né? Ela foi traduzida por confiança. Cada vez que a pessoa vem, então, e ela começa a se abrir, ela confia algo que é tão pessoal, é uma traição muito grande de verdade, quando uma pessoa não consegue respeitar isso. Mas tem um outro ponto que tu tocou aqui, Rafael, que eu achei muito interessante. Não confiar também na pessoa já tem uma certa desconfiança,
será que essa pessoa vai me julgar? Será que essa pessoa vai me ver diferente? Eu acho que um grande desafio para não só para quem trabalha com a área da restauração, mas para todos os líderes da igreja cristã, na verdade, poder entender que na perspectiva de Deus, como tu falou antes, a pessoa já foi salva, só que ela ainda se encontra num processo de santificação. E é assim que a gente vê. Então, nessa perspectiva, seja bem-vinda, Jaque. Oi. Oi. Bom, desculpa não estar aqui antes contigo. Um prazer ter vocês aqui conosco. Prazer é meu. Praticamente estar contigo nessa, né? Que saudade de vocês. Então, Rafa, nesse entendimento, então, que existe sim a necessidade de entrar nessa caminhada de santificação, o que acontece muitas vezes é que o líder ele tende a olhar por uma condição natural. O líder, o ministro, o agente que está ministrando restauração. E o que eu acredito que muitas vezes falta é a sensibilidade e o entendimento que, por intermédio da cruz, a pessoa que se assenta na nossa frente, ela já foi feita completa. Né? Ela já está salva. Consequentemente, ela já foi transferida do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Né? Em regiões celestiais, na perspectiva de Deus, essa pessoa é uma pessoa completa. O processo de restaurar o plano original já está lá. Ele já está estabelecido, já está pronto. Esse nível de salvação já foi completado, que é a do nosso espírito. Então, acho que o grande desafio que fica para a liderança cristã, Rafael, tem sido poder olhar para uma pessoa, pelo menos tem sido para nós, Rafael, olhar para uma pessoa que vem e começa a compartilhar de coisas, às vezes, tão sujas, tão terríveis e tão malignas, e ter essa dificuldade, muitas vezes, de fazer uma separação. Essa aqui é uma pessoa que está andando num processo de santificação. Só que, na perspectiva de Deus, ela já é digna de honra, ela já é completa, ela já é santa, ela já está completa, não precisa fazer mais nada. Claro que ela está nesse processo de santificação. E eu acho assim que para nós o grande desafio sempre tem sido poder enxergar a pessoa que senta diante de nós vindo pedir socorro, auxílio, ajuda, e poder entender essa pessoa aqui, esse homem é um santo, essa mulher é uma santa. Olha que honra, sabe? Não existe outra forma de colocar uma pessoa acima de ti, que a palavra diz, né? Considerai-vos uns aos outros menos que... Então, não existe como a gente chegar nesse ponto sem ter essa perspectiva, olhar para uma pessoa com os olhos de Deus. Isso, de certa forma, é um dom profético, né? Porque é enxergar pela perspectiva e trazer ao natural aquilo que já foi estabelecido no nível espiritual. O que tu acha disso, Rafa? Tu acha que muitas vezes tem sido um desafio para a liderança cristã também no Brasil? Eu acredito que sim. É, né? Eu acredito que sim. Como você mesmo disse, né, sobre olhar para o outro com os olhos de Deus. Muitas vezes, a pessoa que vai ouvir a outra, muitas vezes a outra pessoa é o espelho, né? Ela ouve alguém falar um absurdo para ela e muitas vezes ela pode estar passando por aquela situação também. E eu vejo a seguinte maneira: a partir do momento que nós começamos a ministrar sobre outras pessoas, na ótica dos olhos de Deus, olhando como Deus olha, enxergando como Ele enxerga, e olhando para o potencial que aquela pessoa tem de alcançar algo em Deus, eu acredito que nós podemos ser ministros, assim, preparar pessoas para romper. Então, eu acredito que o primeiro passo de ministração, né, seja não só ver com os olhos de Deus ali o presente, mas enxergar dentro da pessoa aquilo que Deus colocou dentro dela. Né? Como a Bíblia diz, nós temos um tesouro, né, dentro de nós. Nós somos vasos de barro e Ele é o oleiro. Deus, Ele depositou tesouros dentro de nós. Muitas vezes as nossas feridas não deixam com que esses tesouros seja colocado para fora, exposto. Então, eu acredito que nós temos que olhar para cada pessoa que é ministrada
a partir do ponto de que ela tem um tesouro ali dentro precioso, tem algo precioso que Deus colocou dentro dela. E por isso eu tô ali. Eu tô ali porque eu acredito, eu creio que aquela pessoa, ela é poderosa em Deus para fazer obras maiores do que Jesus. Uau. É verdade, Rafa. Não sei se vocês falaram um pouquinho ainda. Uma das coisas que eu vejo, que eu amo o Ministério RUF e a restauração e libertação, é quando os ministros, nós conseguimos entregar ferramentas onde as pessoas conseguem também ser agentes da própria restauração com o Senhor, sabe? Existem momentos na nossa vida que a gente precisa de ajuda, outras pessoas que vão modelar isso para nós e vão nos ajudar nesse primeiro romper. Mas eu acredito que o Senhor, Ele deseja, e é por isso que Ele morreu por cada um de nós, para nos empoderar. Ele nos deixou ferramentas para que eu possa acessar e começar a romper, porque é diariamente as nossas lutas, né? São diariamente que a gente precisa tomar cativo o nosso pensamento, entregar toda a dor para o Senhor, romper com opressões demoníacas. Então, eu vejo a importância de nós podermos auxiliar pessoas a acessar as regiões celestiais, né? Para tomar posse daquilo que o Senhor já determinou sobre a nossa vida. Principalmente num século onde a gente está cada vez com os nossos olhos mais fitos naquilo que é natural, nessa vida terrena, né? Então, poder tirar essas vendas e poder auxiliar as pessoas a dizerem, sabe o quê? Existe restauração e inicia espiritualmente. É isso que a gente está tentando, sabe, Rafa? Com esse movimento de Deus, trazer essa perspectiva para cada crente e para cada ministro. É espiritualmente que a transformação inicia, para que então ela se venha refletir na nossa alma e no nosso corpo físico. E às vezes a gente esqueceu disso. Às vezes a gente se perdeu nessa jornada e a gente olhou e olha somente o natural, né? Então, essa também é uma das coisas que eu acho bem importante como agentes de restauração e ter essa possibilidade de ser um braço na igreja local, né? E não apenas só para nós, mas para a congregação, poder servi-los. Imagina ter um time que tivesse essa perspectiva na igreja, sabe? Onde cada membro pudesse ser empoderado a viver essa realidade. De não simplesmente viver numa condição tipo, Deus, se tu estiver em cima, faz algo por mim, por favor. Mas entender que eu já ocupo regiões celestiais. A minha vida não é perfeita, mas ela está em processo. Eu estou num processo de salvação, eu estou num processo de santificação na minha vida, e isso é uma jornada enquanto eu estiver aqui na Terra. Mas entender que eu posso assumir essa posição, que já me encontro no Senhor. E a minha oração, em vez de ser, Senhor, se tu estiver em cima, passa a ser, eu estou aqui contigo, Senhor, e eu declaro, eu determino, eu declaro um mover, um romper da tua parte, nessa situação específica. Eu levo agora esse pensamento cativo a ti. Senhor, aqui está as minhas emoções. Senhor, eu estou me sentindo, sim, aprisionado. Davi falava isso. Senhor, liberta a minha alma da prisão, para que eu possa render graças ao teu nome. Imagina uma igreja poder se levantar assim, Rafael. Esse é o nosso desejo. Verdade. E tu, na condição de pastor de uma congregação, também anseia ver pessoas a um nível desse, né? Poder receber e trabalhar com cura, não uma vez, mas se permitir viver esse processo de cura, libertação como um estilo de vida. A Jaque falou, são ferramentas que a gente quer compartilhar com as pessoas, a gente quer distribuir, a gente quer que o povo de Deus possa entender que o povo de Deus pertence a um Deus que é vitorioso, e essa vitória ela precisa ser aplicada. Eu me lembrei agora que uma das coisas que as pessoas mais nos pedem eu gostaria que vocês orassem por nós, porque tal situação está acontecendo. Eu queria que vocês orassem. E essa tem sido uma posição que a gente tem como crentes, né? Onde a gente tem uma perspectiva. E nada errado em pedir oração. Mas a maioria de nós não saiu desse primeiro nível.
Pastor Rafael, pode orar por mim, por favor? Fulano de tal, quando fulano de tal orar por mim, e eu acredito na transferência de unção, eu acredito na imposição de mãos, né? Então aqui não é para desvalidar isso, mas o que eu acredito é que a gente como crente não tem tomado essa posição e poder exercer ela no nosso dia a dia. E aí, quando eu já exerci essa posição no meu dia a dia, eu posso ligar para vocês, né? Eu posso dizer, vocês podem orar por mim, eu acredito que tem uma opressão, eu acredito que tem alguma coisa mais forte, eu estou em intercessão. Não. Normalmente a gente tem usado uma capa de vitimismo, né, Rafael? Onde eu não posso, eu não consigo, é muito fraco, e aí eu dependo. Então, eu acho que esse agente de restauração, esse ministro de restauração, na verdade, inicia com o posicionamento e às vezes essa instrução que a gente tem passado, né? E que talvez a igreja local encontre isso também como uma necessidade, né? Esse fato das pessoas tomarem essa responsabilidade, saberem que elas também estão investidas de autoridade. Faz sentido? Faz muito sentido. Acontece bastante isso, né? Várias pessoas já pediram oração, né? O meu primeiro posicionamento é ensinar elas, é ensinar que ela tem autoridade, que ela pode orar, eu passo os passos para ela segundo aquilo que ela precisa fazer. E muitas das vezes eu nem oro na hora, eu passo toda a instrução, eu explico tudo o que tem que ser feito, eu falo, faça isso na hora que chegar na tua casa, né? Porque eu acredito que enquanto nós oramos, enquanto nós não nos posicionamos em ensinar, em instruir como que deve ser feito, as pessoas elas vão continuar presas em uma área de comodismo, né? E elas não vão entender que elas têm o potencial, que elas têm o Espírito Santo, elas têm o poder de Deus e elas podem fazer, né? Então eu acredito nisso também, sobre cada cristão exercer o poder que Deus colocou sobre eles. Então sempre que eu atendo alguém, que eu aconselho alguém, eu sempre passo toda a instrução, né, do que é necessário ser feito. Eu passo algumas ferramentas que eu aprendi com vocês, né, do ROF em 2013. Uau! Então, algumas ferramentas eu passo para essas pessoas e eu ministro sobre elas, só que eu sempre explico que ao terminar uma ministração, eu sempre explico que não terminou ali. Vai ser algo diário, vai ser um processo. Né? O que eu vejo é que muitas pessoas elas querem a cura como um passe de mágica. Elas querem algo imediato, agora. E não é bem assim. Eu sempre explico para a pessoa que foi ministrada que não é assim. Né? Eu orei ali, eu passei as instruções, eu ministrei sobre ela, mas é um processo onde ela vai ter que todos os dias lidar com aquilo. Ela vai ter que usar as ferramentas. Muitas vezes a ferramenta é declarar a verdade de Deus sobre ela mesma. Né? Se talvez ela ouviu mentiras, e essas mentiras hoje têm prendido ela a falsos conceitos. Então eu passo as instruções, né? Inclusive eu passo todos os versículos sobre as verdades de Deus para a pessoa, para que ela possa levantar todos os dias e declarar aquilo sobre a vida dela. E eu passo o que eu sei que tem resultado, porque muita coisa foi muito bom para mim, muita coisa que eu declarei verdade de Deus na minha vida foi tremendo. Uau! Então, eu acredito que precisa mesmo o posicionamento de cada pessoa que ministra, de ensinar, de instruir, de passar ferramentas e não só orar. Empoderar. E eu convido todos aqueles que estão nos assistindo, nós temos muitos materiais aqui no nosso Instagram, né, onde a gente coloca lives, que a gente instrui, porque uma das coisas que a gente vê necessário às vezes a gente trabalha com áreas de uma forma separada, né, pastor Rafael? Onde a gente renova a mente, de repente a gente quebrou uma maldição, de repente a gente manda um demônio embora. Mas o sistema em que nós trabalhamos e que nós temos visto a maior eficácia, né, é quando a gente pega uma situação que a gente tem vivido
E a gente olha por esse prisma das 4 áreas, né? Que é quebrar as legalidades espirituais, os falsos conceitos, renovar na mente aqueles acordos, poder permitir que o Senhor venha ao coração, e não somente, eu quero receber cura, vem receber a cura através de um louvor, mas permitir que o Senhor venha e restaure aquela área, para daí então mandar os demônios embora. Então uma ministração bem completa e complexa, que na verdade possibilita que todos nós venhamos a viver as promessas do Senhor para nós, né? Então, que ótimo saber que aqueles princípios que a gente tem conversado desde 2013 têm sido, na verdade, instrumentos na tua mão de estar auxiliando outras pessoas. E eu não sei quais foram as perguntas. E se... A gente falou um pouquinho sobre a igreja local, sim, alguns pastores, talvez alguns conselhos que ele pudesse dar, na perspectiva dele. Muito bom, muito bom. Ótimo. Mais alguma coisa, pastor, que é importante ressaltar para o pessoal que está nos escutando sobre a tua perspectiva? A gente falou bastante também. O que eu tenho para falar é que Jesus ele veio trazer vida e vida em abundância. E muitas vezes nós temos nos acomodado com migalhas. Nós não temos vivido muitas vezes o sobrenatural de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, que eu dou muito valor a isso. Eu acredito que não há nada melhor assim do que você poder desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo, onde você ouve ele falar, ele te guia, faz isso, faz aquilo, olha, você precisa ser curado nisso, olha, tá isso, sabe? Essa comunhão com o Espírito Santo, que muitas vezes depende do nosso posicionamento de reconhecer, olha, eu preciso passar pelo processo de restauração, eu preciso aceitar o processo de restauração. Eu acho que hoje é muito difícil, como eu disse antes, né? Nós vivemos em uma geração imediatalista, e que é tudo na hora. E nós não entendemos que Deus ele está aí uma eternidade toda, né? E ele é paciente em esperar nós sermos transformados. Imagine se Deus ele fosse querer a minha transformação imediata. Não ia acontecer, né? É um processo. Então, toda a igreja deve ter a consciência de que nós estamos em um processo. Muitas vezes as pessoas falham e elas pensam, Deus, ele desistiu de mim, Deus, ele não pensa mais em mim, mas eu falhei, isso aqui é um erro monstruoso. Né? E elas ficam cegas e não conseguem enxergar que Deus está ali. Ele é especialista em restaurar. Né? Ele quebra, ele faz de novo, ele restaura. E ele faz tudo novo e de novo. Então, ele veio trazer vida. Só que para nós desfrutarmos dessa vida, nós precisamos nos posicionar. A igreja precisa se posicionar e reconhecer que precisa passar pelo processo de restauração. E quando nós falamos de restauração, nós falamos de paciência, de ser paciente em esperar. Porque muitas coisas não é em um dia, não é em uma semana, muitas coisas levam anos. Porque, imagine só, a pessoa ela nasceu em um ambiente onde tudo contribuiu para que ela acreditasse em mentiras demoníacas. Né? Então, imagine só, uma pessoa que passou 10 anos em uma atmosfera de mentiras, de feridas. Ela conhece Jesus e do dia para a noite não vai acontecer a transformação. Né? A Bíblia fala, somos transformados de glória em glória. Então, à medida que nós conhecemos Jesus, à medida que nós somos libertos, curados, e isso é um processo, é sempre, é todos os dias, daí nós alcançamos aquilo que nós precisamos alcançar em Cristo. Ele já deu, já é nosso. Só que muitos não conseguem viver porque estão presos a mentiras. Né? Não querem passar pelo processo. Eu sempre falo essa palavra, processo. Né? É um processo. É só o processo que o processo leva tempo. O processo é tão bom, né, Rafael? Na verdade, porque algumas vezes os milagres momentâneos eles acontecem. Mas é como aqueles relatos que a gente ouve, uma comparação tão, talvez nem vale a pena falar. Mas enfim, a pessoa que ganha na loteria não tem condições, nunca foi treinado para ter dinheiro.
gasta tudo de uma vez só. A pessoa que recebe a cura tudo de uma vez só, ela muitas vezes não tem a maturidade necessária para manter toda a cura, toda a libertação que ela recebeu na vida dela. E isso me faz lembrar da estratégia de Deus em Êxodo 23, quando o povo estava indo em direção à Terra Prometida. E ele fala, vai ser pouco a pouco. Eu não vou limpar a terra de uma vez só para que os animais, as feras do campo não se multipliquem e venham contra vocês. Mas à medida que vocês tomarem a terra por herança, ou seja, vocês vão se multiplicar, vocês aí vão começar a fazer a apropriação dessa terra toda. E aí, pouco a pouco, eu vou colocar os inimigos que moram, que habitam nessa terra na frente de vocês, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Então essa foi uma estratégia que Deus deu ao povo israelita quando estava indo em direção à Terra Prometida. E no que se refere à nossa vida é a Terra Prometida. Poder ter o governo das minhas emoções, poder gerir as minhas emoções, poder ter os meus pensamentos, a minha mente, o meu coração transformados ao ponto de poder refletir a verdadeira imagem de Cristo, né? E então esse processo de pouco a pouco, ele favorece o amadurecimento, o crescimento, porque à medida que eu vou apropriando uma área na minha vida, vou santificando, e quanto isso me custa algo, eu posso pensar, eu não queria que custasse, mas a grande verdade, tudo que custa tem valor. Então, eu vou apropriando, cada pouco que eu aproprio, eu vou crescendo em amadurecimento, e eu vou valorizando tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, isso que tu falou, Rafael, e é tão crucial e é tão necessário o povo crente poder ter esse entendimento. Todo cristão precisa entender que é tão bom quando a coisa acontece assim. Mas existe uma beleza e um poder tão incrível no processo, nos processos de Deus, que muitas vezes passam desapercebidos, porque, como tu disse, essa é a geração do imediatalismo, né? Eu quero tudo para ontem. Então, nossa, que incrível, Rafa. Muito bom poder conversar com você. Eu acho interessante também, interessante a passagem de João 4, né? Jesus encontra a mulher samaritana. Eu vejo ali os processos. Jesus ali, primeiro ele tenta estabelecer um relacionamento com a mulher samaritana, né? Então ele já começa o diálogo conversando com ela. E ele pede água para ela. Bom, Jesus é Deus, ele tinha poder, ele poderia pegar água. Ele conseguiria pegar água, mas ele fez questão de gerar ali um relacionamento, de ganhar, de certa forma, a confiança da mulher samaritana, né? E é interessante que Jesus ele quebra paradigmas ali, né? Ele quebra algo que sempre acontecia, né? Judeus e samaritanos não se entendiam. E Jesus, ele simplesmente cura aquela mulher através de um diálogo, né? Ele conversa com ela, ele consegue botar para fora dela sem apontar, sem acusar ela. Então, eu acho muito interessante esse estilo de Jesus ministrar sobre a mulher samaritana. Ele consegue tirar de dentro dela o que precisa ser curado, restaurado, para fora sem que crie um ambiente de julgamento, né, de condenação sobre a mulher samaritana. Eu acho muito interessante. E, Rafa, para a gente poder encerrar, qual seria o conselho de um pastor para as pessoas que têm um anseio? Muitas pessoas têm um coração, têm um desejo de servir a Deus, poder auxiliar outras vidas a encontrar a restauração. Assim, na tua perspectiva como um pastor, um líder de uma comunidade, quais que tu consideraria assim, os detalhes, as características importantes que essa pessoa pudesse desenvolver na vida dela, para que ela pudesse servir como um agente de restauração? Primeiro, eu acredito que ela precisa passar pelo processo, né, de restauração. Ela precisa aceitar. Muitas pessoas não aceitam o processo, porque às vezes é mais fácil a pessoa enganar ela mesma, achando que ela não precisa do que passar. Então, primeiro de tudo é aceitar o processo sobre ela mesma, né? Porque como que ela pode exercer autoridade sobre alguém para ajudar essa pessoa na restauração se ela mesma não aceita para ela
a restauração que Deus tem para ela. Então, a Bíblia fala que Deus, Ele ama, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Né? Ele não resiste, ou seja, é impossível Deus não vir a um coração quebrantado e contrito. Então, primeira coisa, essa pessoa que quer ser um agente de restauração, transformação, precisa de um coração quebrantado e contrito. E a disposição. Né? A disposição em parar para ouvir, em parar para amar as pessoas, porque se você ama, você não julga. Se você ama, você é paciente em esperar, em aguardar o processo. Né? Porque muitas vezes acontece do próprio agente de restauração criar aquela pressão. Mas essa pessoa tem que ser transformada logo, mas ela não muda logo. Né? Então ele tem que ter esse amor, essa paciência, para ele poder estar ministrando sobre outros. E eu acredito também que, como eu e o Marcelo nós comentamos no início, né, sobre o Senhor procura os fiéis da terra, ter o coração fiel a Deus e fiel, né, em guardar aquilo que é exposto para ela, aquilo que aquela pessoa que precisa de uma cura abriu exposto para ela. Muito Todos nós fomos chamados, né? Todos podem ser um agente de restauração. É verdade. Esse é o chamado de Deus, né? Sobre cada um de nós, que a gente vá e que a gente faça discípulos. A Bíblia fala que nós somos constituídos reis e sacerdotes. Né? Então todos nós temos a capacidade, todos nós podemos ser agentes de restauração, onde há trevas, onde há mentira, no trabalho, em casa, na faculdade, onde a gente pisar os pés. Rafa, muito bom conversar contigo. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempinho para estar conosco. Obrigado. Eu que agradeço o convite. A turma toda aí que está com o Rafinha, obrigado. Coisa boa essa conversa. Um abraço para tua esposa, para a família toda, para a igreja, que a gente também já foi por lá, já viu vocês, mas já faz um tempinho, Sim. hein? Faz tempo também, acho. Faz 2014. 2014, verdade. 2014. Abraço para todo mundo, Rafa. Abraço, prazer falar com vocês. Abraço, boa noite. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau.